Sejam todos bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Pedimos que se inscreva e ative as notificações, que também curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles possam chegar a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos iniciar a leitura do livro O Céu e o Inferno, da editora FEAL, pela apresentação. Nossas leituras serão publicadas às segundas, quartas e sextas-feiras no nosso canal. Os capítulos maiores serão divididos em partes para que o vídeo não fique cansativo. Vamos aproveitar a oportunidade do aprendizado com Allan Kardec. Boa leitura a todos. Apresentação. O lançamento desta inédita tradução da primeira edição original de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, pela editora FEAL, Fundação Espírita André Luiz, é uma importante contribuição para o processo de restabelecimento do Espiritismo e de sua proposta original, resultante do avanço historiográfico que atualmente vivenciamos. Foi nessa obra que Allan Kardec apresentou a elaboração final da teoria moral espírita. Essa doutrina está demonstrada em forma de tese em sua primeira parte, resumida no capítulo 8º, sendo validada pelos exemplos da segunda parte. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta as diferenças entre a metafísica do velho mundo, que era dogmática, a metafísica elaborada por filósofos e pensadores, e, por fim, a metafísica experimental do Espiritismo, quando as leis gerais da moral são deduzidas dos milhares de comunicações dos espíritos nas mais diversas fases evolutivas. Em seguida, apresenta sua moral da liberdade, moral da autonomia, lei universal do mundo espiritual. Pouco após o lançamento do livro, Kardec realizou um trabalho mediúnico privativo no dia 8 de outubro de 1865, quando registrou as falas do sonâmbulo lúcido Sr. Murim, que serviu de instrumento para a comunicação. Pergunta: vejamos agora que já passou algum tempo desde a publicação de meu último livro, O Céu e o Inferno. Conte-me um pouco qual impressão foi produzida no público. Resposta: do número total de vendas, há bem um terço e ainda mais nas mãos dos jesuítas. Não se sabe por onde atacá-lo. Eles são muito confusos. São pegos e chicoteados com seu próprio chicote. Eles pensam: é apenas o texto do nosso ensino, que Kardec cita. Não podemos dizer nada. Com a pena à mão, atacam a segunda parte da obra, exemplos. Mas, quando se trata de falar da primeira doutrina, dizem impossível. É muito difícil refutá-la. É tão difícil que roem as unhas, e as dos jesuítas estão tão mordidas que de tigres transformaram-se em gatinhos acuados. Há um grande sentimento de medo manifestado pelo silêncio geral. Eles temem, mas não saberiam renunciar a um domínio que é a sua ruína. A todas essas reverências dadas a todos esses que se consideram reverendos a seu orgulho e suas riquezas, e, no entanto, fazem concessões duras e, ainda sem ver todo o perigo, pressentem a catástrofe. Cada uma de suas palavras, Kardec, cada um dos escritos que saem de sua pena são firmes demais e expressam uma convicção profunda demais para se supor. O que fizeram os jesuítas? Apenas eles examinaram bem, o estudaram profundamente
introduziram pessoas próximas a você e os informaram sobre tudo. Exato manuscrito pertencente a Allan Kardec, CDOR, Kempf, número 1865, 10 de agosto. Documentos e fatos das adulterações. Em 2017, com o lançamento de El Legado de Allan Kardec, a diplomata brasileira Simone Privato demonstrou documentalmente, após exaustivas pesquisas e confirmando a antiga denúncia de Henri Sauce, que a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, foi adulterada em sua quinta edição. Nota número 1. Adulteração significa alterar as propriedades originais de algo. Neste caso, a expressão tem o sentido de contrafação, que é o desrespeito aos direitos morais do autor pela reprodução de uma obra com alteração não autorizada expressamente por ele. Continuação. Isso ocorreu devido ao fato de que essa versão, com novo conteúdo, teve seu depósito legal realizado em 23 de 12 de 1872, mais de 3 anos após a desencarnação do professor Rivail, em 31 de 3 de 1869. Nota 2. Conforme documento número F/18-3/135, página 98, de 23 de 12 de 1872, sendo o pedido de impressão realizado em 19 de 12, conforme documento número F182/141, página 98, fonte Arquivos Nacionais da França. Continuando. De acordo com o direito autoral do mundo inteiro e desde a época de Kardec, apenas o autor tem o direito de modificar sua própria obra, razão pela qual o novo conteúdo surgido e depositado após sua morte é considerado apócrifo e deve ser descartado. Nota número 3. O direito moral do autor é protegido por lei. 172 países são signatários da Convenção de Berna, criada em 9 de setembro de 1886 em Berna, Suíça, sendo esse o diploma internacional de direito autoral mais antigo e adotado no mundo. No Brasil, essa convenção foi promulgada através do decreto 75.699/75. Continuando. Em vista disso, diversas instituições espíritas internacionais abandonaram a edição falseada de A Gênese e passaram a adotar a edição original. No Brasil, coube à FEAL a tarefa de lançar a edição restaurada da obra, que ocorreu no histórico dia 26 de maio de 2018, quando, ao mesmo tempo, foi anunciada a abertura do acervo do historiador espírita Canuto Abreu, 1892 a 1980, contendo centenas de manuscritos originais e inéditos de Allan Kardec, que foram confiados ao Centro de Documentação e Obras Raras, CDOR, da FEAL, e aos poucos estão sendo divulgados no portal do projeto Allan Kardec na Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. Nota número 4. Contribuindo para o estudo da obra de Allan Kardec, mas sem a informação de que a quinta edição foi adulterada, a editora do Centro Espírita Leon Denis, CELD, no Rio de Janeiro, lançou a obra A Gênese em julho de 2008, feita com base na quarta edição. Como da primeira à quarta edições, Kardec publicou-as com conteúdo idêntico. Todas são originais. Continuando. Paralelamente, realizaram-se outros esforços para a recuperação histórica em torno do Espiritismo. Em 2016, havia sido lançada a obra Revolução Espírita, a Teoria Esquecida, de Allan Kardec, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo,
revelando o contexto cultural do surgimento do espiritismo, quando o conhecimento científico oficial na França e em vários países era espiritualista, racional, tratando o ser humano enquanto alma encarnada por meio da psicologia experimental, sem misticismos ou dogmas. O estabelecimento das ciências filosóficas na universidade e em todo o sistema de ensino francês criou condições extremamente favoráveis para o surgimento do espiritismo. Foi a reação espiritualista. Essa obra também apresenta a tese segundo a qual a teoria moral espírita original era a da autonomia, tema de enormes repercussões doutrinárias e sociais, que foi aprofundado em 2019 no livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, do mesmo autor. Tendo surgido a suspeita de adulteração da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, tomamos a iniciativa de realizar pesquisa em loco, o que foi feito por Lucas Sampaio na cidade de Paris durante o mês de setembro de 2019, após obter orientações de Simone Privato, que havia feito a pesquisa anterior e dessa vez não poderia viajar. Nos arquivos nacionais da França, após longa pesquisa sobre os livros de declarações de impressos e de depósitos legais, ficou provado que a quarta edição de O Céu e o Inferno, contendo profundas alterações doutrinárias, teve sua impressão solicitada em 9 de 7 de 1869 e seu depósito legal realizado em 19 de 7 de 1869, quase 4 meses após a desencarnação do professor Rivail, que configurava evidente adulteração. Notas 5 e 6. 5, conforme documento F/18.2/124, página 294, de 9 de 7 de 1869, Arquivos Nacionais da França. E 6, conforme documento F/18.3/124, página 117, de 19 de 7 de 1869, Arquivos Nacionais da França. Continuando. Felizmente, apenas as duas obras finais, O Céu e o Inferno e a Gênese, foram adulteradas, e o conteúdo correto e original é o de suas primeiras edições. Todas as outras obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, estão absolutamente intactas em suas edições francesas, conforme atestaram os registros oficiais e a comparação dos textos. O plano de Allan Kardec e o golpe no Espiritismo. Manuscritos inéditos digitalizados em Paris demonstram também que as adulterações nas obras derradeiras somente foram possíveis por conta de um golpe praticado contra o Espiritismo e Amélie Baudet, Madame Allan Kardec, logo após a morte de seu marido. No período final de sua vida, depois da fundação da doutrina espírita, Kardec estava diante de seu exclusivo e não menos importante desafio: estabelecer um projeto para, levando em conta as fraquezas da natureza humana de nosso tempo, perpetuar a organização do espiritismo numa nova fase e da direção coletiva. Além disso, necessitava defender a doutrina dos ataques dos inimigos que se opunham, a maior parte deles preocupada com a perda de seus privilégios. Era imprescindível impedir os cismas. O primeiro passo seria estabelecer como condição indispensável uma declaração explícita de cada integrante de que conhece e aceita os conceitos fundamentais da doutrina espírita, contidos nas obras de Allan Kardec, por meio da Universidade do Ensino dos Espíritos, para manter a unidade de princípios. Depois, organizar um comitê central com autoridade compartilhada em grupo, de modo que os defeitos e os equívocos de uns deveriam ser superados pelos valores de outros e fazendo valer as vantagens das decisões tomadas em grupo pela sua maioria. Esse grupo menor diretivo seria controlado por outro maior,
com representantes dos mais diversos grupos espíritas reunidos em assembleia, com autoridade para resolver questões, determinar diretrizes e conduzir novas pesquisas. Por fim, enquanto ciência de observação, toda a atividade do movimento espírita deveria dar continuidade às comunicações amplas e variadas com os espíritos, pois essa é a condição estrutural de sua teoria científica enquanto observação dos fatos que a constituem. A manutenção do diálogo com os espíritos superiores não só preservaria a sua integridade, como permitiria o seu desenvolvimento progressivo, como requer todo conhecimento científico. Era necessária a diversidade de grupos, com todos adotando a mesma doutrina, integrando médiuns capacitados e cientes da necessidade de abrir mão de sua personalidade para servir modestamente. Só assim seria possível manter uma rede disponível para a universalidade do ensino dos bons espíritos. Enfim, pretendia Kardec que cada grupo também tivesse seu comitê, assim como os países, que também teriam suas assembleias regionais e nacionais, que comandariam os comitês centrais, atuando como observatórios, grupos de pesquisa científica, organizados à semelhança de academias científicas, para o desenvolvimento e a hegemonia da ciência espírita e sua teoria basilar. Essa era, em linhas gerais, a conclusão do legado de Allan Kardec para a conservação e a perpetuidade da doutrina espírita, até que fosse compreendida pela humanidade como teoria baseada em leis naturais da psicologia humana. Ocorre que, pouco após a desencarnação de seu marido, Amélie Baudet foi convencida a participar da criação de uma empresa puramente comercial, a Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, e transferir-lhe todos os direitos sobre as obras e o legado de Allan Kardec, uma livraria espírita, a Revista Espírita, e sua lista de assinantes, o que ocorreu no mês de julho de 1869. Acreditava ela que assim seria possível as publicações das obras de seu marido a preços populares. Todavia, apesar de aportar o equivalente a 62,5% do capital da empresa, Amélie não teria mais nenhum poder sobre esse patrimônio. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi completamente afastada da gestão do espiritismo. Somente dois proprietários administradores, Armand Derliens e Edouard Mathieu Bitot, passaram a gerir essa empresa com poderes absolutos. Mais tarde, renunciaram para deixar Pierre Guetin Lemarie como o único gestor. Agiram praticamente como donos do espiritismo, de forma autocrática, mercantilista e abandonando os planos de Kardec, o que permitiu a edição e o lançamento das edições adulteradas das duas últimas obras da codificação, além da divulgação de doutrinas estranhas ao espiritismo. Nota 7. A descrição dos fatos e a apresentação dos documentos originais relativos ao golpe sofrido pelo Espiritismo e por Amélie após a morte de Kardec estão relatados no capítulo 4 da primeira parte do livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, editora FEAL, 2020. Continuando. Os inimigos invisíveis e os refratários. A quem interessaria adulterar as obras conclusivas de Allan Kardec? Qual o objetivo de tão infame ato? Os espíritos não poderiam prever esse perigo para o restabelecimento do espiritismo? Desde 1861, quando, de sua viagem para Bordeaux, Kardec vinha sendo prevenido pelos espíritos superiores de que haveria tentativas de causar cisão e desvios no movimento espírita em formação. Ele tornou público esse aviso, lendo ao final da reunião uma mensagem de Erasto, alertando: Não ignoro, e não deveis ignorar,
não mais, que se empregará de tudo para semear a divisão entre vós, que se procurará armar-vos emboscadas, que se semeará sobre vosso caminho armadilhas de toda sorte, que vos oporão uns aos outros, a fim de fomentar uma divisão e levar a uma ruptura sobre todos os aspectos lamentáveis. Revista Espírita, novembro de 1861. De quem seria a iniciativa prejudicial? Erasto denuncia os inimigos invisíveis como mentores deste ataque, fazendo uso inclusive de falsos ensinamentos contrários à teoria espírita para desvirtuá-la. Tereis de lutar, sobretudo, contra a turba dos espíritos enganadores que, encontrando no vosso meio uma rara reunião de médiuns, porque sois melhor aquinhoados sob esse aspecto, virão logo vos atacar, uns com dissertações sabidamente combinadas, onde à custa de algumas piedosas tiradas insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente. Os outros, com comunicações abertamente hostis aos ensinamentos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de Verdade, ibidem. Seria preciso manter a união e até mesmo denunciar os causadores das cismas, encarnados ou desencarnados, como lobos entre ovelhas, para preservar a todos. Sobre isso, Erasto recomenda: não temeis nunca, não temais nunca, nunca então em desmascarar os patifes que novos tartufos se introduzirão entre vós sobre a máscara da religião. Sede igualmente sem piedade para com os lobos devoradores que se escondem sob peles de ovelhas. Aqui estava surgindo, sob o alerta dos espíritos iniciadores do espiritismo, o desvio da moral autônoma proposta por Jesus e retomada pela doutrina espírita em seus estudos psicológicos. Era preciso unir todos os esforços para manter a unidade dos princípios espíritas fundamentais, entre eles a caridade desinteressada, a liberdade de pensamento e consciência, a compreensão da lei da escolha das provas, as diferenças entre sofrimento físico e moral, o entendimento de que Deus não premia nem castiga, a reencarnação como meio educativo do espírito, entre outros tantos. Pois os falsos profetas da erraticidade desejavam impor falsos ensinamentos com as ideias de queda, karma, sofrimento físico, como castigo divino. Os inimigos invisíveis iriam encontrar os indivíduos partidários de seus ideais retrógrados entre os inimigos das ideias de renovação social que o Espiritismo apoia. Kardec os qualificou num trecho retirado da versão adulterada de A Gênese. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão, pelo menos nesta existência. Em alguns casos, de boa fé, por convicção, outros por interesse. São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não estão adiantados o suficiente para deles abrir mão, pois o bem geral importa menos que seu bem pessoal. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Todas as ideias progressivas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas e por isso dedicam a elas um ódio implacável e lhes fazem uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver no espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos de transformação que temem, e por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam para destruir. Edição original, página 407. Desde a desencarnação do professor Rivail,
E com a constituição da Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, desfez-se a estrutura de pesquisa e comunicações entre a Sociedade Espírita de Estudos, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e o grupo que com ele se comunicavam, tanto por carta quanto pela revista espírita. Sem a organização coletiva planejada por Kardec, ruiu também a possibilidade de se reunir o método da Universidade do Ensino dos Espíritos Superiores, instrumento basilar para um contínuo estabelecimento dos conceitos fundamentais. Enfim, quanto à unidade dos princípios, os textos alterados demonstram que esse foi o principal alvo dos adulteradores de suas obras, sobretudo no que toca à moral e à psicologia. Isso porque a teoria moral espírita é autônoma, oposta ao dogmatismo heterônomo das religiões ancestrais e do materialismo. O melhor entendimento dos fatos ocorridos antes, durante e após a edição de O Céu e o Inferno, que explicam os desvios sofridos pelo movimento espírita, exige uma longa exposição que aqui não caberia. Para mais amplos esclarecimentos, remetemos o leitor à obra Nem Céu, nem Inferno, As Leis da Alma, segundo o Espiritismo, editora FEAL, de nossa autoria, Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Da heteronomia à autonomia. O mundo convive desde o início da civilização com a ideia de castigo, enquanto um instrumento expiatório para oprimir o indivíduo culpado, exaurido das resistências, até que, cansado pelo medo, pela dor e pelo desalento, ele se submete à vontade alheia, segundo a determinação das leis, caracterizando a regeneração completa do condenado. Dessa forma, a expiação pela pena purgaria sua culpa, purificando-o. Entre os hebreus, a expiação estava representada pelo sacrifício animal com a remissão dos pecados pelo sangue. No dogma da Igreja, interpreta-se que Jesus, sacrificado como Cordeiro de Deus, fez expiação pelos pecados da humanidade, reconciliando-a com a divindade. Assim, compreendida a expiação, todo tipo de tortura foi justificado pelo direito canônico durante a Idade Média, culminando com os terríveis suplícios da Inquisição. Os mesmos procedimentos bárbaros foram fundamentados nesse entendimento quando empregados nos castigos, nas torturas e nas humilhações aplicadas aos escravos, fossem negros, indígenas ou de outras etnias, com o objetivo de subjugá-los aos trabalhos forçados e à servidão. O mesmo princípio foi aplicado em prisões, monastérios, orfanatos, por toda a antiguidade e mesmo atenuado ou escondido em nosso tempo. Nesses casos extremos, quando os acusados eram quase sempre inocentes e vítimas, não havia motivo para remorso e o resultado do castigo era um endurecimento, a frieza, a alienação ou a profunda revolta contida no íntimo desses indivíduos pelo pavor diante do castigo interminável. Nos dogmas de todas as religiões ancestrais, as almas foram criadas perfeitas em sabedoria e em virtude, mas, quando desobedeceram a Deus, sofreram a queda para sofrer no mundo a expiação do pecado. O corpo físico seria fonte de todo sofrimento, dor, doença, ignorância e tendência ao mal. Também as calamidades do mundo, por fim, a incitação ao mal pelos demônios, tudo concorrendo para que, sem o arrependimento e a submissão, a alma encontre a condenação eterna no inferno. No céu, reservado aos escolhidos, as almas recuperariam a pureza original, desfrutando de prazeres e alegrias por toda a eternidade. Em toda essa tradição, dor e prazer são os fundamentos do castigo e da recompensa, seja nesta vida ou na vida eterna.
Esse é o princípio do bem e do mal. Na sociedade, a religião foi utilizada como instrumento de poder para subjugar as massas, como explica Kardec. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva. O materialismo, por sua vez, também se fundamenta na heteronomia. Os hábitos decorrentes das impressões dos sentidos, regidos pelas forças fisiológicas do prazer e da dor, determinam as personalidades. Os castigos seriam instrumentos para corrigir as más tendências, enquanto prazeres e alegrias serviriam para recompensar o comportamento adequado. Desse modo, se fundamentam as regras sociais. Nos tempos do professor Rivail, porém, havia surgido na França uma terceira via quanto ao entendimento da moral, alternativa às heteronomias dogmáticas e descrentes das religiões e do materialismo. Trata-se da psicologia experimental espiritualista, criada a partir do pensamento de Maine de Biran. Segundo suas ideias, dor e prazer seriam fundamentos da vida animal, mas, em sendo o ser humano uma alma encarnada, o fato psicológico primordial não seria a sensação causada pelos sentidos, como concebiam os materialistas pós-Revolução Francesa, mas a escolha do ato da vontade. Mas a escolha, o ato da vontade. Ou seja, o ser humano existe quando se manifesta por meio das faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Pelo exercício da razão é que se produz conhecimento. Pela vontade livre, seguindo as diretrizes da consciência, o indivíduo age moralmente, escolhendo seus atos e criando hábitos, os hábitos adquiridos. Pela imaginação, torna-se criativo. A partir dessa teoria psicológica inovadora, baseada na autonomia moral, os discípulos de Biran, Royer Collard, Victor Coursin, depois Geoffroy, Paul Janet, criaram, após 1830, a filosofia oficial do espiritismo racional. Na Sorbonne, estabeleceram as disciplinas das ciências filosóficas em dois grupos: as ciências psicológicas, psicologia experimental, lógica, moral, teórica e prática estética, e as ciências metafísicas, teodiceia, cosmologia racional, psicologia racional. Depois, essas disciplinas foram ensinadas aos jovens nos liceus, como também a autonomia intelecto-moral, conforme propôs Rousseau, era ensinada às crianças. A moral proposta pelo Espiritismo Racional, moral da liberdade, pesquisada na universidade e ensinada aos jovens, é oposta tanto à adotada por igrejas e religiões ancestrais, moral da submissão, quanto a do materialismo, moral do utilitarismo. A moral autônoma opõe-se à ideia de que ela seja regida pela dor e prazer, pois isso seria comparar a alma humana aos animais. Somos diferentes, pois, pela liberdade de escolha. A beleza da caridade está justamente em sua liberdade, afirmava Victor Coursin. Paul Janet, 1823-1899, por sua vez, esclarece o sentido do bem moral segundo o espiritualismo racional. Nosso princípio fundamental é que o bem moral supõe o bem natural que lhe é anterior e serve de fundamento. O bem moral consistente em preferir em nós o que há de melhor ao que há de inferior, bens da alma, aos bens do corpo, a dignidade da natureza humana é servidão das paixões animais, as nobres afeições do coração, as inclinações de um vil egoísmo. Janeiro 1886. Agir pelo bem moral é uma escolha racional, tornando-se uma lei moral por ser a melhor escolha e não por obediência a Deus ou medo do castigo, seja ele divino ou imposto pela sociedade. Seu fundamento primordial é a livre escolha. A lei moral
está presente na natureza do ser em sua consciência. Continua Janet. Essa lei que permite a evolução moral não pode, todavia, obrigar nenhum agente sem que lhe seja conhecida, sem que lhe seja presente, isto é, sem que ele a aceite como verdadeira e lhe reconheça a aplicação necessária em cada caso particular. Essa faculdade de reconhecer a lei e aplicá-la a todas as circunstâncias que se apresentam é o que se chama consciência. A consciência é, pois, o ato do espírito pelo qual aplicamos a um caso particular, a uma ação por praticar-se ou já praticada, as regras gerais dadas pela moral. Essa reação espiritualista, ocorrida na França, abriu caminho para o espiritismo, como explica Kardec. Foi nessas circunstâncias exatamente extremamente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo, ter-se-ia chocado contra o materialismo todo-poderoso. Em tempo mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Então, continua. Ele se apresenta no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não mais lhe pode impor uma barreira séria e em que se está fatigado do vazio deixado pelo materialismo. No momento em que a reação espiritualista provocada pelos próprios excessos do materialismo se apodera de todos os espíritos, quando se está à procura das grandes soluções que interessam ao futuro da humanidade. Kardec, 1863, página 196. Unidade de princípios, organização e método em O Céu e o Inferno. Desde o Livro dos Espíritos e em suas obras seguintes, Kardec deixa evidente o quanto a teoria moral espírita fundamenta-se na moral autônoma, como o espiritualismo racional, ampliando o entendimento da caridade desinteressada, as leis de Deus presentes na consciência e a moral como ato do dever. O progresso das investigações pelos ensinamentos dos espíritos e a pesquisa dos espíritas eram publicados na Revista Espírita, justamente denominada por Kardec como Jornal de Estudos Psicológicos. Todavia, os ensinamentos dos espíritos complementavam de forma extraordinária as teorias morais e psicológicas do espiritualismo racional, pois eles podem nos transmitir suas descobertas sobre o mundo espiritual, a existência do perispírito, da matéria mental e os fatos relativos à vida futura que iriam causar uma completa revolução no entendimento dos princípios da moral humana, apresentando as leis universais que regem o mundo espiritual. Foi na obra O Céu e o Inferno que Allan Kardec apresentou ao mundo os resultados de sua pesquisa científica mais inovadora. Apresentando uma teoria baseada em leis naturais, comprovada por fatos, tratou do tema da vida futura a ponto de servir como alavanca para uma revolução moral sem precedentes na humanidade, que dividirá em dois a história do nosso planeta, mundo velho e mundo novo. Até a chegada do Espiritismo, a vida futura foi concebida pelo homem somente por meio de opiniões pessoais ou conjecturas, pois antes não havia como observar o mundo espiritual para produzir um conhecimento científico, como explica Kardec. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilharam e compartilham ainda as crenças. O Céu e o Inferno, trecho suprimido, introdução, capítulo 8º, página 129. A concepção espírita, por sua vez, é o resultado da observação metodológica dos fatos materiais, estabelecendo uma teoria unificada baseada não em hipóteses, mas em evidências. O método adotado por Kardec e ampliado em O Céu e o Inferno tem três fases. Primeiro, em primeiro lugar, as hipóteses para
uma determinada questão são levantadas e debatidas entre os pesquisadores, tendo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espíritas como laboratórios. Segundo, quando consideraram que o entendimento para a hipótese está adequado, os espíritos superiores responsáveis pela elaboração da doutrina espírita transmitem o resultado de seus ensinamentos sobre o tema por meio de diversas mensagens coerentes entre si, por médiuns de vários grupos independentes uns dos outros. É a universalidade do ensino dos espíritos superiores. Terceiro, enfim, por meio de milhares de comunicações com espíritos de toda a escala evolutiva, Kardec e demais pesquisadores confirmam os conceitos pelos depoimentos daqueles que vivenciaram as circunstâncias reais do mundo espiritual. Allan Kardec dedicou-se por muitos anos até formar um entendimento amplo sobre as leis naturais que regem o pensamento e as condições diversas dos espíritos após a morte. Foi em 1865 que essa compreensão estava pronta para ser apresentada. Alguns artigos foram antecipados na Revista Espírita até a publicação de O Céu e o Inferno. A ressignificação dos termos na teoria espírita. A teoria moral das religiões ancestrais criadas pela imaginação dos homens é a da heteronomia, pois elas pressupõem o castigo e a recompensa como sendo a forma pela qual Deus age para constranger as criaturas à sua vontade. Assim, criaram os dogmas do pecado original, queda, castigo, expiação, arrependimento, penas eternas, purgatório, inferno, céu, entre outros. A doutrina espírita não nega simplesmente, mas ressignifica esses termos, dando-lhes definições coerentes e em acordo com os fatos observados. Explica Kardec. Anotai bem, Senhor, que alguns dos pontos divergentes dos quais acabais de falar, o Espiritismo não os contesta, em princípio. Se tivesses lido tudo o que escrevi sobre esse assunto, terias visto que ele se limita a lhes dar uma explicação mais lógica e mais racional que aquela que lhes dão vulgarmente. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, mas lhe demonstra, ao contrário, a necessidade e a justiça, indo mais além ao defini-lo. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas é assim que o entende a alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que é uma figura e que o fogo no qual se queima é o fogo moral, símbolo das dores maiores. O que é o Espiritismo? Terceiro diálogo, o padre. As doutrinas religiosas e também o pensamento materialista são heterônomos, pois partem do princípio de que a moral estaria fundamentada na dor e no prazer, que são impulsos inatos e ligadas ao instinto e à sobrevivência. São sensações que surgem de alterações fisiológicas próprias do corpo biológico. A falsa ideia do castigo divino para a criatura culpada aponta dogmaticamente a existência da dor física após a morte, causada pelo ambiente do inferno, por toda a eternidade. Por outro lado, os prazeres e eterna contemplação para os eleitos no céu. Já o Espiritismo vem demonstrar, pela primeira vez em sua moral autônoma, a existência de sensações íntimas próprias do espírito, que são a felicidade e a infelicidade, dando a esses termos definições específicas. Na vida animal, dor e prazer, como também as emoções básicas: alegria, tristeza, medo, surpresa, desprezo, nojo e raiva. São estímulos para as determinações do instinto e da sobrevivência. Essas emoções são expressões universais, presentes nos seres humanos e em várias espécies de animais. Dependem da rede formada pelo sistema límbico do cérebro. Os animais, desprovidos de inteligência racional, obedecem passivamente a esse mecanismo que condiciona os hábitos. O ser humano participa da vida animal pelo corpo, porém, por meio das faculdades da alma, razão, vontade, imaginação, vivem também a vida humana
e a espiritual resultante dos atos psicológicos, conhecimento, escolha, criatividade, senso moral e livre-arbítrio, próprios do espírito humano. Essas explicações estavam esboçadas na psicologia experimental espiritualista, nas disciplinas das ciências filosóficas da escola do espiritualismo racional, presentes na Universidade Francesa desde 1830. Todavia, como explicar as diferenças entre os indivíduos desde o nascimento, que vão do simples ao virtuoso, do ignorante ao sábio? O que ocorre após a morte? O Espiritismo, complementando as ciências filosóficas, daria as respostas pela sua teoria. Vejamos. Para animar um cachorro, ele precisa ser estimulado e recompensado pelos sentidos, por algo que ocorre fora dele e provoca as sensações de seu organismo. Mostra-se o petisco, ele vê, o cérebro promove o desejo de comer, ele pula e come, tendo ao mesmo tempo uma sensação de prazer e de recompensa. Um estímulo material causa uma reação fisiológica. O condicionamento está entre as leis da biologia. Tudo isso pertence à vida animal, ao mundo material. Já na lei que rege o espírito humano, que tem no mundo espiritual sua vida principal, o aperfeiçoamento das faculdades, o seu esforço é uma meta, fazendo uso das reencarnações como meio de progresso. A felicidade não é como a sensação fisiológica do prazer. É um estado ou sensação íntima do espírito inerente ao seu aperfeiçoamento intelecto-moral. A todo ato do bem corresponde uma sensação de felicidade e o desenvolvimento de virtudes, conhecimento e habilidades torna essa condição progressiva até a felicidade plena dos espíritos puros. Por outro lado, a condição de imperfeição é inerente ao sofrimento moral que vai durar até que o espírito supere a imperfeição por seu esforço. Trata-se de estados e sentimentos íntimos do espírito, em nada dependentes de algo que lhes seja exterior. Essas são as leis da alma que regem o mundo moral. Assim Kardec se expressou no item 2º do capítulo 8º. Sendo todos os espíritos perfectíveis em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Página 132. Os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade estão no próprio espírito. Depende dele proporcionar-se um ou outro. Desse modo, a felicidade não é uma concessão ou uma graça divina, mas uma conquista do próprio ser. Tampouco a infelicidade é um castigo, mas uma condição criada quando o espírito desenvolve uma imperfeição que termina quando ele próprio a desfaz. Desse modo, Allan Kardec vai iniciar o item 4º da sua frase com uma frase de importância crucial. Quarto, a punição é sempre a consequência natural da falta cometida, sendo que a punição é o sofrimento moral, um estado do espírito imperfeito e nunca um ato material. As vicissitudes do mundo material não são jamais castigos, mas sim oportunidades para o desenvolvimento do espírito. Esse mundo, portanto, não é uma prisão, mas sim uma escola de aplicação. Allan Kardec, ressignificando os termos arrependimento, expiação e reparação, vai alterar completamente o rumo da compreensão da vida após a morte. Por uma teoria singular, toda perfeição é fruto da livre escolha do espírito, que, por apego à matéria, usa as faculdades da alma para agir de forma a conquistar prazer, sensação e alegria, emoção. Esse ato de abuso, transformado em hábito, é a imperfeição, que tem como consequência inerente ao sofrimento moral ou infelicidade, sensação do espírito. Essa condição é transitória, pois, superando as imperfeições, o espírito retorna ao caminho do bem e liberta-se da infelicidade.
Todavia, o arrependimento não é consequência do constrangimento causado por vicissitudes e embaraços, mas uma conscientização de sua responsabilidade e dos mecanismos da lei natural que rege o mundo moral, explicam os espíritos. O arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação. Não cheguei a esse ponto ainda, infelizmente. Recomendarei-me às preces de todos aqueles que se dedicam aos sofredores, porque deles tenho necessidade. Página 302. O arrependimento sincero é um ato da livre vontade do espírito, predispondo-o a libertar-se da condição de infelicidade por seu esforço. Assim, o arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo que o constrange, submetendo-o a uma vontade externa, heteronomia. Em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas que o faz arrepender, compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento, autonomia. Essa condição o faz reconhecer a força de sua vontade e desperta sua autoestima, reconduzindo-o ao caminho do bem. Em seguida, Kardec ressignifica o termo expiação não como uma imposição divina de sofrimentos e torturas físicas como instrumento para arrancar a submissão da sua criatura oprimida. Isso é um dogma que surgiu da imaginação dos homens. Na teoria espírita, a expiação ocorre depois do arrependimento, pois, consciente de sua imperfeição e da lei da escolha das provas, o espírito vai escolher os desafios que enfrentará nas vidas seguintes com o objetivo de conquistar, por seu esforço, um aperfeiçoamento sério e efetivo. Só então verá cessar naturalmente o castigo que era sua condição de infelicidade. Oitavo, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por nenhum tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Página 133. Ou seja, a expiação deixa de ser um instrumento impositivo para se tornar o esforço consciente e voluntário com o fim de superar imperfeições. A reparação, enfim, é uma consequência natural do aperfeiçoamento efetivo, pois o espírito, em sua nova posição conquistada, passa a agir no bem e sua condição será a de sua relativa e progressiva felicidade. Todo esse processo de superação da imperfeição só é necessário para os espíritos que desenvolveram imperfeições proeminentes, vícios, maus hábitos, orgulho e egoísmo. A maioria dos espíritos vai adquirindo paulatinamente suas faculdades, elaborando assim a inteligência, o senso moral, habilidades úteis vida após vida. Nesse trabalho de aperfeiçoamento, cada ato corresponde à sensação de felicidade proporcional que se acumula e amplia na proporção das qualidades boas conquistadas, sendo que a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Capítulo 8º, item 3º, página 132. A correspondência entre a doutrina, primeira parte, o resumo, capítulo 8º, e os exemplos, segunda parte. A pesquisa elaborada por Allan Kardec durante muitos anos, fazendo uso de milhares de diálogos com espíritos nas diversas fases do processo evolutivo, permitiu a adoção de conceitos fundamentais ensinados pelos espíritos superiores por meio do método da universalidade. O Céu e o Inferno seguiu esse critério, pois, assim como as demais obras
é um desdobramento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina ali expostos até os que devem constituir seu coroamento. Era preciso, no entanto, mostrar-lhes os desdobramentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações à medida que tais bases emergissem do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. É o que fazemos nessa obra desde um outro ponto de vista. Página 43. Foi nessa obra, preparada em 1865, que os estudos estavam avançados o suficiente para tratar propriamente da teoria moral autônoma espírita, por completo. Diante disso, Kardec elabora, nesse livro, uma tese que, na forma como foi construída, apresenta uma conexão sólida e coordenada entre a teoria, seu resumo e exemplos que a justificam. O resumo das leis naturais da justiça divina, que regem o mundo moral, contempla 25 proposições elencadas no capítulo 8º, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Cada um desses princípios tem desenvolvimentos e explicações elaboradas em trechos que expõem a teoria ou doutrina. Os fatos que justificam esses conceitos fundamentais estão na segunda parte do livro, cumprindo sua meta, pois esse método diferencia o espiritismo das crenças imaginadas pelos homens. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese que só tem um valor de uma opinião pessoal e por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sensação dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio. Página 129. Caracteriza o conhecimento científico a possibilidade de confirmação dos fenômenos a qualquer tempo, em qualquer lugar. Os exemplos apresentados por Allan Kardec na segunda parte poderiam ser multiplicados sem exaustão, pois o critério de seleção deles foi pelo potencial de esclarecimento sobre sua condição após a morte, sua posição na escala evolutiva e suas explicações e as explicações dadas. Os exemplos que citaremos mostram os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Tomamos esses exemplos das circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, porque são aquelas com que cada um pode melhor se identificar e de onde, por comparação, podem se tirar as instruções mais proveitosas. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima da nossa pela posição social, pelas relações ou pelos laços de parentesco, mais nos interessamos por eles e mais fácil torna-se a confirmação de sua identidade. As situações comuns são as mais numerosas e, por isso, cada um pode tomá-las mais facilmente como exemplo. Segunda parte, capítulo 1, página 212. Entre as notas do editor desta edição, exemplificamos a correspondência entre todos os 25 conceitos fundamentais do resumo presente no capítulo 8º e as explicações teóricas da doutrina desenvolvida por Allan Kardec no decorrer do livro. Item 1º, nota 67, item 2º, nota 39, terceiro, nota 36, quarto, notas 131, 211, 213, quinto, notas 82, 74, sexto, nota 204, sétimo, nota 53, oitavo, nota 111, 132, nono, nota 50, décimo, nota 198, décimo primeiro, notas 137, 188, décimo segundo, nota 121, décimo terceiro, nota 81, décimo quarto, nota 134, décimo quinto, nota 205, décimo sexto, nota 49, décimo sétimo, nota 153, décimo oitavo, nota 156, décimo nono, nota 206, vigésimo, nota
214, 21º, notas 138, 218, 22º, nota 200, 23º, nota 216, nota 24º, nota 120 e 25º, nota 52. A estratégia desesperada dos adversários das ideias progressistas do espiritismo era mesmo impedir sua divulgação e não deixar que as novas ideias de autonomia e liberdade fossem compreendidas pelas massas, pois essa revolução seria o fim de seus privilégios e poder. E então, algo ainda mais terrível ocorreu nas sombras. Como vimos, as obras conclusivas do legado de Allan Kardec, O Céu e o Inferno e também a Gênese, foram adulteradas. Trechos de grande importância foram retirados. Ideias que não pertencem aos princípios fundamentais da doutrina espírita foram acrescentados. Textos lúcidos e esclarecedores de Kardec, escritos segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, foram embaralhados e dilacerados até que o sentido original de suas mensagens consoladoras se perdesse. Os conceitos fundamentais originais suprimidos e os falsos dogmas implantados na edição adulterada. Na edição adulterada de O Céu e o Inferno, o prefácio foi retirado, o que representa uma adulteração. Como se pode constatar, como uma simples leitura, o prefácio cumpre diversas funções. Esclarece os adeptos e afasta qualquer dúvida ventilada pelas críticas. Nesse texto, é como se Kardec estivesse esclarecendo amplamente o leitor para limpar a mesa e começar a apresentar sua tese com a teoria na primeira parte e os fatos na segunda. Tirar o prefácio da obra seria como amordaçar o autor justamente quando ele apresenta as importantes questões prévias necessárias para qualificar o valor e justificar a autoridade da teoria moral espírita que será apresentada no decorrer desta obra. Os 25 itens da Lei de Justiça Divina presentes no capítulo 8º viraram 33 no capítulo 7º, desde a quarta edição adulterada, tendo sido acrescentados, como vimos anteriormente, o equivocado título de Código Penal da Vida Futura, que deve ser desconsiderado. Não faz o menor sentido essa legenda, pois o significado de Código Penal é um conjunto de normas sistemáticas destinadas a regulamentar o comportamento, impondo punições determinadas, uniformes e com tempo fixado, o que é próprio da moral heterônoma. Quando Kardec estudou milhares de comunicações dos espíritos em todos os níveis e escalas evolutivas, encontrou exatamente o oposto da definição de um código penal. A alma não está condenada a uma penalidade absoluta, uniforme, por um tempo determinado. Ou seja, não havendo uma regularidade do fenômeno do sofrimento moral, fica impossível estabelecer regularidade no fenômeno do sofrimento moral, fica impossível estabelecer um código penal. Todo castigo é relativo, dependendo de inúmeras variáveis, tão variadas quanto a infinita pluralidade do princípio espiritual. Todavia, o mundo moral é gerido por leis que regem as escolhas, atos, pensamentos e intenções. Trata-se de princípios fundamentais que foram objeto dos estudos de Kardec. E então ele define que a alma sofre as consequências naturais de todas as suas ações, mas até que tenha melhorado com os esforços de sua vontade. Enquanto a lei que rege a matéria é determinista, a que regula as ações dos espíritos está subordinada à vontade, que é um atributo da alma. A vontade permite as escolhas livres, independentes, sem qualquer determinismo do ambiente externo. E a punição, em verdade, é um sentimento íntimo da alma, o sofrimento moral. Como explica Kardec, ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. Vejamos
este importante parágrafo que foi suprimido da versão adulterada da obra na íntegra. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma, no mundo invisível, sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a vida terrestre. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as más ações até que se tenha melhorado pelos esforços de sua própria vontade. Ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso, onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, então, está onde quer que estejam almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem por afinidade de posição ao redor de certos pontos. O Céu e o Inferno, capítulo 4, item 6º, parágrafo suprimido na adulteração, página 85. Portanto, os 25 itens do capítulo As Penas Futuras do Espiritismo, segundo o Espiritismo, devem ser chamados, conforme Allan Kardec, de lei de justiça divina ou leis naturais da alma. Todo o universo é regido por leis naturais em 3 categorias. 1. As leis que regem a matéria, como a gravidade. 2. As que regem o fenômeno da vida, como os instintos, emoções, dor e prazer. Enfim, nesse conjunto de itens, Kardec apresenta de forma organizada uma completa teoria sobre 3. As leis naturais que regem a alma. Todo o conjunto forma uma tese composta por uma estrutura lógica e perfeita. A teoria moral, proposta por Allan Kardec, permaneceu desconhecida desde 1869. Está no apêndice 1, a tradução do texto original do capítulo 8º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, de O Céu e o Inferno, com notas explicativas. É um texto primordial que precisa ser estudado de forma dedicada e minuciosa. Todavia, para quem deseja fazer um estudo comparativo das 2 edições entre a original e a adulterada, vamos compreender uma análise pormenorizada a seguir. Dentre os 25 itens originais, 10 foram adulterados por uma supressão integral ou parcial que lhes alterou o sentido, conforme a numeração da primeira edição. Itens: segundo, suprimido integralmente. Quarto, sexto, oitavo e nota. Nono, 13º, 14º, nota do item 15º, suprimido integralmente. 16º, suprimido integralmente. 21º, 22º. Outros 2 itens foram adulterados por troca de palavras ou frases, tendo assim seu significado modificado, conforme a numeração desta primeira edição, itens 3º e 5º. 2 itens foram adulterados por acréscimos de trecho ou palavras que não foram escritos por Allan Kardec na edição original, conforme a numeração dessa primeira edição, itens 23º e 25º. Por fim, na edição adulterada de O Céu e o Inferno, com 33 itens, foram acrescentados 11 itens que não estavam presentes neste capítulo da edição original, conforme a numeração da 4ª edição adulterada. Itens 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 16º, 17º e nota de rodapé, 18º, 31º, 33º. Observação: entre os itens citados, os seguintes trechos da versão adulterada contêm textos de outra parte do livro original, tirados do contexto, transferidos para o capítulo 8º e modificados na 4ª edição adulterada, conforme a numeração dessa 4ª edição, 3º, 4º, 5º e 18º. Para exemplificar o quanto a adulteração da 4ª edição desta obra inverteu o sentido original da teoria moral proposta por Allan Kardec, veja que no item 8º do capítulo 8º, ele define expiação como sendo a única maneira de superar o sofrimento moral ou infelicidade. Essa expiação, em sendo uma escolha enquanto ato consciente, está representada por um aperfeiçoamento sério e efetivo, quando o espírito já se arrependeu por compreender as leis divinas.
O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Já na quarta edição adulterada, onde o trecho acima foi suprimido, um trecho jamais escrito por Allan Kardec foi deliberadamente acrescentado, alterando o sentido de expiação exatamente no do direito canônico, presente nos dogmas das religiões ancestrais. Essas crenças são heterônomas, pois imaginam um Deus vingativo que castiga para oprimir suas criaturas pelo medo, da dor e da tristeza, sendo que para os que não se tornassem submissos, o castigo continuaria na vida após a morte. Veja o trecho falso acrescentado na quarta edição adulterada. 10º. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. 31º. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea. Segundo a teoria moral espírita, a expiação não é um castigo, mas a condição de aperfeiçoamento do espírito que se arrependeu. O castigo é a infelicidade ou o sofrimento moral do espírito que desenvolveu imperfeições. Nesse estado, as vicissitudes da vida são para ele um tormento, pois não compreende que essas dificuldades próprias da fase evolutiva de nosso planeta, expiações e provas, são oportunidades ou desafios para o progresso da alma. Quando o espírito culpado se revolta, passa a acreditar que esse sofrimento não é de sua responsabilidade, mas um castigo impositivo de um Deus vingativo. Essa é a origem de dogmas e falsos entendimentos da lei. As dificuldades que enfrentamos nesse mundo, e particularmente em nossas vidas, quando vistas como oportunidades para o efetivo aperfeiçoamento, são enfrentadas com bravura, dedicação e confiança, pois o resultado deste esforço será a compartilhada felicidade do mundo novo. Nesses tempos futuros, o presente alcançará paz, harmonia e felicidade. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porquanto neles estamos isentos dos males e das vicissitudes a que estamos submetidos na Terra. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, ali não estão sujeitos às doenças, às enfermidades e às mesmas necessidades. Lá reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos buscando oprimir o fraco. Comparados à terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas da entrada do progresso que conduz ao estado definitivo. Página 74. Portanto, com a revolução moral secundada pelo Espiritismo, a expiação deixa de ser um instrumento impositivo para se tornar um esforço consciente e voluntário para superar as imperfeições, pois, no dogma, a imposição da expiação visa o arrependimento pelo medo. Na moral autônoma espírita, o arrependimento consciente permite a expiação como um meio efetivo de aperfeiçoamento. No primeiro significado, falsamente compreendido pela heteronomia, a expiação mantém a fé cega e a obediência passiva. No segundo, representa o fim do sofrimento moral por um aperfeiçoamento sério e efetivo. A felicidade não é pessoal, ela é compartilhada. Enfim, é hora de restabelecer a verdade, recuperar as ideias originais, pois é tempo de o Espiritismo participar da renovação moral que transformará a humanidade pela força da liberdade, da responsabilidade pessoal, da fraternidade, da solidariedade, nascidas na base inabalável do dever e da caridade. Num dos trechos adulterados e suprimidos, certamente pela profundidade consoladora de suas palavras, Kardec afirmou: por esse outro princípio,
Não há fé inquebrantável senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele, o Espiritismo, destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, a obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue a sua moral. A Gênese, página 406. Essa é a bandeira original do Espiritismo, campeão absoluto da liberdade de pensamento e de consciência. O progresso da humanidade deve conceder a todos os indivíduos as condições necessárias para compreender a sua própria crença pelo esforço pessoal de sua razão, destruindo assim o império da fé cega. Por outro lado, as ideias progressistas, baseadas na humanização, dando oportunidade para todos, destruirão também a obediência passiva que embrutece, que por milênios fez das massas máquinas de crer e de servir passivamente a uns poucos privilegiados. O Espiritismo, segundo Kardec, não cria essa revolução moral, mas participa dela, pois os tempos de mudança estão chegados. As ideias heterônomas do velho mundo vão ceder lugar a princípios transformadores de autonomia intelecto-moral que coloca cada um como protagonista de sua própria evolução pelas escolhas livres de suas provas, vida após vida. O Espiritismo colabora propondo uma educação para a liberdade. Nas escolas e nas famílias, o egoísmo deve dar lugar à solidariedade nascida da compreensão das leis naturais que regem o mundo moral. Crianças e jovens devem aprender o verdadeiro significado da felicidade e infelicidade enquanto sensação do espírito relativa ao seu aperfeiçoamento, distinguindo-a das sensações fisiológicas, dor e prazer, alegria e tristeza, que são deste mundo, devendo lidar com elas com desprendimento e moderação. Mudar o indivíduo para que ele transforme o mundo, aprendendo a produzir o conhecimento pela pesquisa, a fé cega será superada pelo entendimento que deixa plena responsabilidade pela escolha dos atos. A cooperação, substituindo a competição, poderá então instaurar a paz entre todos, pois a felicidade, enquanto conquista da alma, não é uma sensação isolada do espírito, como é o prazer e a alegria para o encarnado, mas coletiva, compartilhada. Explica Kardec que a felicidade, entretanto, não é pessoal. Se não a possuíssemos, senão em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. E conclui: estas são as leis da justiça divina, segundo o Espiritismo, a cada um segundo suas obras, tanto no céu quanto na terra. São Paulo e Salvador, fevereiro de 2021. Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Fim da apresentação.